Queridos, eu procuro sempre pregar e trazer uma palavra daquilo que a gente está passando, vivendo, direto ou indiretamente, né? E esse tempo tem acontecido algumas coisas assim que eu tenho refletido, e é tão interessante que essa semana, hoje, aconteceram algumas coisas. Agora até o testemunho da Rosinha, né, vem assim de encontro com aquilo que a gente quer compartilhar com os irmãos. E eu estava pensando também aqui, quando a Rosinha falou, né, Deus faz as coisas, né, certas e tal, eu fiquei pensando, se a minha mãe tivesse tido câncer na mesma época que o meu pai, eu não sei o que ia acontecer. Eu não sei o que ia acontecer, porque eram os dois, né, que iam precisar de cuidados, e aí ia ficar complicado, né? O Dodô também tem os problemas dele, trabalho, enfim, e a gente também. Então eu não sei o que a gente ia ter que fazer para cuidar dos dois. Mas é tão interessante, né, que aí minha mãe teve câncer, ficou boa, aposentou, ficou ruim, meu pai ficou ruim e ela voltou a ficar boa porque tinha que cuidar dele. Então a gente vê as coisas assim, elas vão acontecendo, né, de maneira em que a gente, muitas vezes, o primeiro momento, é o questionamento, né, da enfermidade, do problema, da necessidade, e a gente não consegue, com os olhos espirituais, né, porque a gente olha com os nossos olhos limitados, então a gente não consegue ver coisa boa na doença, a gente não consegue ver coisa boa na necessidade, na privação, né? Então a gente começa a questionar. Isso é natural, é normal, mas Deus dá esse tempinho, né, para a gente baixar a poeira e lembrar que Ele está no controle. Só que o problema é que quando a gente não consegue assimilar isso, é quando a gente está sozinho, né? Quando a gente está só, a gente tem a tendência de negativar, né, todos os processos da nossa vida. Então geralmente nós vamos olhar para o que é negativo. Já visto, vocês já ouviram, né, que se você tem 10 atos, um dos 10 é um ato negativo, você vai ser marcado por aquele ato negativo. Então o goleiro, né, no exemplo do esporte, ele pode defender 1000 bolas. Uma que ele não conseguiu pegar, tomou um frango, o time dele perdeu, acabou, ele é o culpado. Mas ninguém viu tudo que ele fez antes. E nós somos assim, né? O ser humano é assim. Nós temos a tendência de olhar para aquilo que é o negativo, né? Para aquilo que são as falhas, para aquilo que são as limitações das pessoas, né? Quando nós andamos em grupo, eu estava vendo uma reportagem dos gorilas, como é interessante, né, a dinâmica dos gorilas, né, como eles são muito fechados assim, no grupo, e ninguém entra, não entra só da família deles, vão multiplicando e eles têm aquele clã. Mas existem algumas situações, né, muito pontuais, que acaba entrando algum cara que é de outra, foi expulso de algum lugar, enfim. Mesmo os animais, eles têm, né, essa percepção, se a gente pode dizer assim, de abrir a sua panela, né? Muitas vezes nós não temos essa habilidade, e nós somos tomados pelo egoísmo. Aí eu estava pensando, teve um amigo meu que há muitos anos, a gente era da mesma igreja e tal, e ele veio fazer uma tatuagem comigo, e a gente começou a conversar e tal. Onde você está indo e tal? E ele está indo numa igreja virtual, né? Então ele participa de uma igreja virtual que é do Rick Warren. Não sei, segundo isso ele falou, né? Aí e tal, e começou a falar e tal, como é que era e tal. Eu falei, nossa, que coisa, né? Quer dizer, como é que você vai numa igreja virtual? Você fica em casa. Você não vai, você fica, né? E como é que você exercita as relações? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu fiquei tão assim. Ele falou, eu falei, olha,
qualquer forma, seja de se relacionar com Deus, de buscar Deus, né, já é positivo. Mas quando você se relaciona, quando você opta por alguma forma de relacionamento, você tem que questionar isso também. Eu falei, olha, eu questiono um pouco sobre os processos aí, né? Como é e a relação com o outro, né? E o incentivo e a troca, né? Eu acho que fica meio complicado, né? Você ficar em casa lá e aí, na verdade, você vai ser um coadjuvante do negócio, né? Então, o que o pastor vai estar falando lá, você vai receber, como é que vai ser? Não tem essa troca, né? Bom, numa outra linha, como é que as pessoas vão cuidar dele, né? E como é que ele vai cuidar de pessoas, né? Que esse é uma das funções nossas como cristão, né? Cuidar de pessoas. Eu estava hoje terminando a pregação e aí eu vi aquele Geraldo da Record, tem um programa lá e tal, e os programas muitas vezes são sensacionalistas, né? Mas é interessante, que é tipo assim, alguém que, algum pobre, alguma pessoa com um problema que acaba meio que ganhando a loteria, porque eles vão lá, dão uma recalchutagem, dá dinheiro, dá um monte de coisa, né? E pegaram um menino que passou no YouTube, que ganhou um Hulk, e ele bombou esse vídeo dele no YouTube. Quando ele vê o Hulk, que ele abre os olhos assim, ele fica tal, e aquilo correu não sei quantos milhões de acessos. E aí ele né, dentro daquele negócio da produção, que quer que dá pauta, e pegaram esse menino. Mas foi interessante que no começo eu até olhei, ia desligar, e aí eu fiquei naquela, fui olhando e vendo. E aí eu comecei nisso, eu vi assim que eu preciso questionar também algumas condutas minhas, né? Eu aprendi isso, enfim, com educadores, aprendi isso, né? Enfim, nos cursos, faculdades e tal, essa questão de você dar dinheiro para as pessoas e você acabar incentivando, né, a marginalidade, incentivando os meninos que estão na rua a ficar pedindo e não buscar estudar, enfim. E sempre falei isso também. Bom, e que muitas vezes, né, são famílias que acabam induzindo essas crianças e adolescentes a pedir dinheiro. Então hoje a gente está vendo que existe uma crescente de adolescentes e meninos que estão fazendo malabares, né? Então geralmente eles não têm, né, dinheiro para comprar os malabares bons, então eles pegam um limãozinho e estão lá com limão, né? Então muitas vezes a gente olha tal, quem daqui de nós, né, já não fechou o vidro com um menino desse, né? Todos nós, dependendo da situação, você não sabe o que é, vai vir outro, tal. Enfim, a sociedade está aí, a gente vê coisas dessa natureza. Só que muitas vezes a gente acaba criando uma paisagem urbana, né? E isso é uma coisa normal. Então as pessoas e esses adolescentes, essas crianças perderam a identidade, são meros meninos de rua, né, que estão ali, né, vagabundando, ou estão ali porque o pai forçou, ou porque tem um pai de rua atrás. Então a gente nós temos os nossos olhos, né, treinados a estigmatizar, a olhar para essas crianças e adolescentes como futuros de possíveis marginais, e nós não vamos contribuir com isso, nós não vamos dar dinheiro para eles. E aí o Geraldo foi atrás desse menino, e esse menino que ganhou o Hulk, ele era um menino que ficava na rua, ali na Avenida Pompeia, fazendo malabares com os irmãos. E quando ele foi buscar a história, enfim, o pai era trabalhando carroceiro, trabalhando com reciclagem, a mãe tem que cuidar das crianças, que são 6, né, sendo que já tem um neto. Então, e há uma casinha de madeira, né, 2 andares que o pai construiu, mas assim, é uma coisa paupérrima. E aí eu comecei a olhar, e aquele menino, aí um menino de 10 anos, ele começou a falar assim:
As pessoas chegam e quando elas já vêm, elas fecham o vidro. Elas viram a cara, elas nos ignoram. Nós somos pessoas comuns. Eu não sou ladrão, eu não estou aqui para roubar, eu só estou aqui para ganhar um dinheiro para ajudar a minha casa. Cara, o menino começou a falar, um menino muito inteligente, né? E é o que ele tem. E o pai, um homem simples, ele falou assim: eu não gostaria que meu filho estivesse lá, mas eles vão. Aí o mais velho cuida deles e eles conseguem ganhar um dinheirinho e comprar as coisas deles. Detalhe, os meninos ganham mais do que o pai, que acorda às 7 horas da manhã todo dia puxando carroça. Então eu falei, nossa, e eu preparando a mensagem, né, para falar sobre cuidado, né? Como é que a gente cuida as pessoas, né? E aí me veio isso daí e eu falei, meu Deus, né? Quer dizer, e aí pensando também, né, que a gente faz a nossa trajetória daqui para o trabalho, do trabalho para casa, e aí a gente começa a esquecer, né, desse mundo paralelo, né, que é o mundo dos necessitados, que é o mundo dos miseráveis, né, que estão aqui, né, que estão do nosso lado. Então, para mim, ali na minha casa, aquele pessoal da favela, eles incomodam a gente. Eles incomodam porque eles jogam lixo na rua. E aí, o que a gente faz? A gente generaliza. São todos porcalhões, são todos sujismundos, são todos marginais. E não são. Tem pessoa que bem ali, tem pessoa que teve uma infelicidade, que perdeu, sei lá, um emprego, perdeu alguma coisa e que teve que ir debaixo da ponte, que teve que ir para uma favela, né? Então, a gente como igreja, a gente precisa ter os olhos também, não só, né, os olhos voltados aqui, porque a minha pregação a priori era o cuidado nosso aqui, né, a gente se cuidar. E aí eu comecei a ver que esse meu amigo, ele está querendo cuidar dele, da casa dele, da família dele. Mas ele está bem, está super bem, numa multinacional, viaja para fora, ganha muito dinheiro. Só que eu vi assim, o cuidado que ele está pensando é de cuidar dele, e a gente pensa em cuidar da gente, né? A gente conversando um pouco, né, e a gente sempre pensou nisso, né? Como igreja aqui, a gente precisa se cuidar, né? A gente, dentro da medida do possível, a gente se cuida, a gente é falho, tem as limitações, né? Agora, por outro lado, também tem as pessoas que elas são viciadas em ser cuidadas, né? Elas querem ser cuidadas toda hora, todo momento, até no momento que não precisa, né? Então a gente também tem que saber os limites do cuidado, né? Porque tem pessoas que são sanguessuga, você cuida, no momento que você não pode, ela te descarta, e tudo aquilo que você fez foi embora, né? Então a gente tem que estar, como igreja, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que estar atento à nossa casa, à nossa família como igreja, né? A nossa casa, na família como um todo, a nossa igreja e o mundo também, e as pessoas que estão aí fora, né? Eu acho que dentro daquilo que a gente está orando e pedindo a Deus a direção de uma igreja, de um local, né? Eu penso que esse local, dentro daquilo que a gente tem conversado, não vai ser o local, posso estar errado, mas não vai ser o local que nós vamos passar aí uns 10 anos, né? Até porque a gente pode ser para algumas pessoas que não, mas a gente pensa em crescer, mas eu penso que nós temos que também ter esse olhar como igreja, nossa estrutura, pensar lá fora. Pensar como igreja a gente pode impactar as outras pessoas. Bom, diante dessa pequena introdução, gostaria de falar sobre cuidar, né? Cuidando de si e dos outros. Só que eu quero... Hoje eu vou falar, como semana que vem eu também vou falar, então hoje eu quero falar aquilo que pode desviar o nosso foco, tirar o nosso olhar, ou aquilo que é o oposto do cuidado, né? Que faz com que a gente vá contra, né, a mensagem daquilo que a gente se propõe, que é a mensagem do Evangelho. Então a marca mais evidente
da nossa época agora é o individualismo. É tão interessante que hoje a moda é o pluralismo, né? O pluralismo é que todo mundo é igual, todos os caminhos levam a Deus, nós temos que respeitar todas as religiões, nós temos que respeitar todas as pessoas. Só que por trás do pluralismo a gente vê também uma coisa maquiavélica, né? Que aí então a gente já não pode fazer nada. Então como igreja, como cristãos, então aí tudo que a gente fizer aí acaba sendo discriminação, homofobia. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, o individualismo ele entra dentro da igreja. O individualismo ele começou em Adão e Eva. Como? Lá em Gênesis 3, de 1 a 5, diz assim: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis. Nossa, cortei alguma coisa. Toda a árvore do jardim. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, foi a serpente que disse. É assim que disse a serpente. Quer dizer, Deus falando, né? Mas é a serpente que está falando. Não, é que tem no D tem o der. Entendeu? Aí o der me confundiu. Né? Foi um R a mais ali. Aí, começou aí, né? Começou já. Então o homem caminhava com Deus, caminhava como família. Só que ele teve a pretensão de ser igual a Deus, né? Então aí ele já deixou o individualismo tomar conta do coração dele. E o mal que nos acomete de não sermos cuidadores e deixarmos as pessoas cuidar da gente é a soberba. Porque lá em Provérbios 11, 2 diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Outro trecho sobre a soberba é: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, a gente quer destruir alguma coisa, quer acabar com alguma coisa, é deixar o orgulho entrar. E ter um espírito altivo, achar que a gente pode todas as coisas, a prepotência tomar conta do nosso coração e a queda vem. Fato, isso como cristão. E o que é a soberba? Eu peguei uma definição do que é a soberba, que diz assim: soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. A soberba é um substantivo feminino, só podia ser feminino. Brincadeira. Do latim supervia, ou supervia, que significa elevação, presunção, orgulho. Soberba é uma manifestação negativa que denota pretensão de superioridade, podendo se manifestar igualmente ou individualmente ou em um grupo, externada em manifestações ostensivas para menosprezar e massacrar os indivíduos considerados por eles como seres inferiores. Aí tem o racismo, a xenofobia, o elitismo, o corporativismo, são comportamentos que se caracterizam pela soberba. Tem outros aí. Com a soberba em nosso coração, elevamos o eu como detentor de razões e solução. Aí a gente se torna individualista. Achamos que podemos sempre resolver os nossos problemas com os nossos próprios meios,
como se fosse possível renunciar à ajuda de pessoas que estão ao nosso redor. Então o individualismo faz isso, a gente achar que vai ter uma solução, aí é o positivismo, o pensamento positivo, né? Eu tenho que ficar falando, tenho que ficar repetindo, né? Para quem? Para mim mesmo. E é interessante que muitas vezes é uma palavra de uma pessoa, né, que não tem nada a ver, entre aspas, com a situação, né, e que conforta o nosso coração, né, que incentiva a gente. Uma palavra. Mas quando a gente vive na individualidade, no individualismo, a gente precisa falar muito, né? A gente precisa ficar falando isso, a gente precisa ficar liberando isso, a gente precisa ficar olhando no espelho para que isso se torne realidade, né? E por quê? Porque a nossa voz, o eco dela, ela não testifica para a gente, né? A não ser quando eu sou muito soberbo, entendeu? Então eu falo, eu acredito. Aí entra também numa outra linha, né, da psicopatia, né? Então o psicopata, ele falou, ele acredita nas piores mentiras, né? E ele vive, né, no imaginário. Então nós, em determinados momentos, nós vivemos situações em que a realidade está dizendo não, a realidade está dizendo que não tem condição, que você não vai conseguir, e é um fato. Exemplo, numa situação de uma enfermidade, de um câncer, então o médico chega e fala, está aqui, você tem câncer, acabou. Entende? Então quando você recebe aquela informação, você se esvai. Então aí é a hora que o outro entra, é a hora do cuidado, é a hora do incentivo, é a hora que a pessoa vai te segurar pela mão, ela fala, olha, vamos embora, vamos aqui. Então, porque a tendência da gente, em algumas situações, se mesmar e pensar só na gente mesmo e nas consequências daquele problema para a gente. Mas o fato é que todo problema ele gera consequências, né, variadas, e elas podem, na maioria das vezes, né, elas geram em terceiros. Então uma enfermidade, ela vai ter consequência, se for em mim, nos meus filhos, minha esposa, nos meus pais, mas diretamente em pessoas que dependem de mim, do meu sustento, pessoas que de repente vão ficar ao relento e que vão ficar órfãs. Então eu não posso ter a pretensão de achar que os problemas que vêm sobre mim eu posso resolver, eu sou autossuficiente, eu consigo. Eu preciso do outro. Então o orgulho faz com que eu me feche com um tatu ou uma tartaruga e penso que esse casco vai me proteger. Esse casco da arrogância, do orgulho, da prepotência vai me proteger. Não vai. Não vai. É a hora que a gente vai ter que se dar conta de que nós vamos ter que fazer sacrifício. Que a nossa carne não quer, mas nós vamos ter que fazer. O próprio Jesus, ele não queria ir para a cruz naquele momento. Ele se preparou a vida toda, mas num determinado momento, o peso foi tão grande, o medo dele como homem foi tão grande, que ele falou, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não houve arrogância. Quando ele era questionado, quem tu és? Você fala que é o Filho de Deus, você está dizendo isso. Ele não tinha arrogância, não tinha soberba. E muitas vezes a gente é assim. Esses dias eu vi no Facebook a letra de uma dupla caipira, da dupla country, sei lá, evangélica, que eu nem sei se é. Você viu isso daí? Que os caras falam assim, que eu não sei se são nossos amigos lá, mas eu acho que não é. Aí está assim, os seus inimigos vão aplaudir você de pé, serão humilhados, não sei o que lá. Aí diz assim, né?
a música de Deus, aí a música do diabo tá uma do Renato Russo, né? Você tem que amar as pessoas, não interessa quem e tal, né? Então assim, muitas vezes a gente acha que não, eu sou filho de Deus, então eu tenho a razão, eu tenho o poder, né? Eu sou super-homem, né? Eu sou super crente. Então tem gente que está dentro da igreja vivendo uma individualidade, uma soberba arrogante, né? E por isso que muita gente fala, eu não quero ser evangélico, eu não quero ser cristão, eu não quero ser. Por quê? Porque está cheio de arrogante dentro da igreja. Aí, por outro lado também, nós nos recusamos a oferecer ajuda para aqueles que estão sofrendo. Então tem momento que a gente, por soberba, não quer ajudar, não quer ser ajudado. E quando eu não exercito a humildade de ser ajudado, eu não sei o que é ajudar. E aí eu tenho minhas defesas. São marginalzinho. Aí aquilo que é lá no hinduísmo, né, as castas, então a gente reproduz isso de uma maneira diferente. Isso é uma casta. Nasceu pobre, nasceu favelado, isso aí mesmo, vai ser ladrãozinho. Então a gente já estigmatiza, esse menino nada mais é do que o coxo que estava lá em Atos 3 na porta, quando Pedro e João vão entrar. E está lá, então assim a gente está. Ainda bem que a mulher está de costa, né? Podia ser minha mãe, sabe? Não. Acordou, né, mãe? Muitas vezes nós passamos de largo, como as personagens da parábola do bom samaritano, que evitaram se contaminar com aquele homem caído na estrada. É tão interessante, né, gente? Se a gente pega a Bíblia, ela é tão contemporânea, né? Tão atual. Só a gente pegar esse bom samaritano e faz uma paráfrase, né? Traz para os dias de hoje. É verdade. É o que a gente está fazendo. É o que a igreja evangélica está fazendo, que a igreja católica está fazendo. E que muitas vezes outras igrejas, né, que a gente demoniza, estão fazendo um trabalho. Eu não estou dizendo que o evangelho é fazer o trabalho social. Mas eu estou dizendo, e a Bíblia fala que também é fazer o trabalho social. Também é ajudar. E eu só ajudo porque eu sei ser ajudado. Eu só cuido porque eu sou humilde para se deixar ser cuidado. Tem gente que só quer ser cuidada, ela não quer cuidar. É fácil, é gostoso. Mas como é difícil cuidar? Como é difícil cuidar? Tem hora coisinha boba, né? Hoje eu estava lá preparando a mensagem, a Marli, pega a agenda que está debaixo do. Eu pensei que estava debaixo do sofá, eu ia ter que tirar as coisas, eu ia ter que abaixar e tal. E eu já comecei a reclamar com todo amor para ela. Ela falou, não, ela falou, está no teu pé. Eu falei, tá. Aí eu fiz assim, peguei. Falei, amor, todo amor e carinho eu fiz isso. Ela tá, Tem meio coisa bobinha, né? Ele já está reclamando, já está falando. Ela falou, não, está no teu pé aí. Você imagina por coisas grandes, né? Coisas grandes. Já é aí que a gente não vai mesmo, é aí que a gente não quer. Então, irmãos, eu só estou querendo dizer para vocês, e estou falando isso porque Deus está falando comigo, e eu estou sendo omisso também. Omisso, eu não estou dizendo que eu sou um exemplo para vocês, de dar bolacha na cara de vocês aqui e tal, né? Nada disso, gente. Então essa palavra é para mim. Esse tempo aí cuidei da Marli com todo amor e carinho. Foi fácil, viu? Foi fácil. Eu vi que como é cuidar, né? Imagina minha mãe, né? Cuidando do meu pai também. Como é difícil, né? Tive um exemplo aí, anos e anos, a dona Matilde São Tenor, a mãe da Marli, né? Cuidando, sem reclamar. Vem quando ela dava uns pitos nele, né? Mas fazia parte, né? Assim, como é difícil, né? Cuidar.
E se a gente perde a mão, aí a gente não cuida, né? Há muitas pessoas caídas por aí e nós tantas vezes não nos ocupamos delas, preferindo tantas outras vezes ajudá-las temerariamente. Então, simplesmente dão um dinheirinho, faça, sabe? É aquela ajuda superficial, sem me envolver. E considerando Hebreus 10, 24, 25 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar ao amor as boas obras. Estão entendendo que a gente tem que vir para a igreja? Estão entendendo que a gente tem que estar junto como família? Porque a gente tem que se incentivar a fazer as boas obras. Esses dias um rapaz que trabalhava lá na academia, ele é da Igreja Batista Memorial, e ele, jovem, já foi até da liderança lá, e esses dias ele me mandou no grupo, ele fez um grupo, Cesta Solidária, e ele falou: eu estou fazendo um grupo aqui, que aliás ele mandou uma mensagem para todo mundo, fazendo um grupo que a gente vai ajudar as pessoas, sexta-feira, vamos levar comida, vamos levar sopa, tal, mantimento, morador de rua, bacana, legal, tal. Aí todo mundo, poxa, que joia, que bacana, todo mundo incentivando, glória a Deus, tudo. Mas eu não posso ir, eu não posso ir. Aí na sexta-feira ele foi lá no estúdio, e ele falou assim: vai começar hoje o negócio lá. Eu falei: legal. Ele falou: então, vai só eu e minha namorada. Eu falei: é? Eu falei: ninguém falou que ia. Mas nós vamos começar hoje. Eu falei: cara, parabéns, é isso. É o que a gente fala aqui na igreja, né? De vez em quando tem uma ideia: vamos fazer isso, pô, legal. Quem vai fazer? Não, você que deu a ideia. Então você já pensou se ele chegasse e falasse assim: não, ninguém quer ir? Falei para todo mundo, nossa, o pessoal tudo tal, e aí não ia ter. Quer dizer, aí o que ele fez? Ele falou: eu vou. Aí eu e minha namorada compramos os negócios lá e nós vamos. Aí o que vai acontecer? Segunda-feira ele vai lá, posta, hoje se já fez, já postou alguma coisa, então fomos e tal, então pronto. O embrião começou. Então o trabalho está ali. Essa ideia vai contagiar outros, que de repente pode ser que um continue, ele pare e o outro continue. A ideia é que ele começou, mas ele que alavancou isso. Então nós precisamos, incentivar-nos em amor às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja. Olha aí, lá em Hebreus, a gente não pode deixar de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia ou a volta de Jesus. Aliás, eu quero dizer a vocês: Jesus está para voltar. Bom, já agradei o Vini. Brincadeira. O Vini disse que vai numa pregação, se o pastor não fala que Jesus vai voltar, e acho que não é bíblico. Então, fui bíblico. Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Tem versículo que parece que é redundante, né? Mas nós precisamos falar isso, né? A gente é uma família. Então tem até aquela coisa: por que os crentes falam Pai do Senhor, irmão? Ou Passeou, irmão? Por que chama de irmão? Bom, Deus é nosso Pai. Seu Filho Jesus veio na terra, morreu por nós. Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós então temos o mesmo sangue. Nós somos uma família, somos membros da mesma família. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, por isso que nós falamos irmãos. Por isso que nós somos família. Por isso que Deus falou com um membro da família
da empresa que queria fazer não sei o que lá. E aí Deus fala com ele do outro lado, ó, tem uma irmãzinha sua lá e tal, e ele vai e orienta. É assim que Deus faz, né? Muitas vezes pessoas que você nem imagina, que são pessoas que comungam a mesma fé, são irmãos em Cristo. Então a gente está para se ajudar, para se abençoar, né? Para encorajar um ao outro, para cuidar um do outro. O que esse irmão fez? Você lembra o nome dele? O que o Ricardo fez? Ricardo cuidou da irmã dele, a irmã mais velha. Acho que é. Pode ser mais não, né? Pode ser mais não, né? Brincadeira, é que é a esposa do Ismael. Então, ela é uma família escolhida antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, nós somos uma família reconhecida antes da criação do mundo. Para quê? Para viver em comunhão uns com os outros. Então, igreja virtual não dá para viver comunhão. Atos 2, no 42 e 47, deixa bem claro: portanto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Comunhão, troca, ensinamento, compartilhar, ajuda mútua. Aí, testemunho. É isso que a gente quer. A gente quer. Eu sei que nesses 1 ano e 4 meses a gente deu testemunho aqui nesse hotel. A gente deu testemunho para as pessoas. A gente deu testemunhos para os funcionários que trabalham aqui. Agora, esses dias, eu encontrei o Rafa num restaurante muito pequenininho. O Rafa tão rico, ele vai naquele restaurante, mas tudo bem. E aí começando a conversar. E aí eu tinha pedido um refrigerante, mas o Rafa já tinha um refrigerante lá de 2 litros, que ele já tinha tomado até a metade, que ele deixava lá e a gente tomou o resto. E ele pagou o almoço para mim também. E a gente começou a conversar lá, e vira e mexe, e conversa, ele quase chora, e lembra de algumas coisas, fala. É interessante, nós deixamos um exemplo para ele. Ele poderia nem olhar, tá bom. Não, ele pagou o almoço para mim. Não foi tão caro quanto o Ismael ontem, mas pagou o almoço. Deu o refrigerante dele do outro dia. Se divertiu, riu, chorou. No momento de almoço, Deus me colocou. Nunca fui naquele lugar, gente. Mas naquele momento Ele colocou a Rafa. Nós fizemos uma diferença ali. Nós fizemos uma diferença para muitas pessoas que passaram ali. E a nossa visão, e o nosso coração, é a gente fazer a diferença agora onde a gente for. A gente contar com a simpatia do povo. Por isso que quando a gente vai no lugar, a gente olha bem se tem vizinho, vai fazer barulho, se a gente não vai ser estorvo, que a gente quer ser bênção, e a gente quer que Deus acrescente mais vidas, e vidas sejam salvas. Com
com alegria e devoção, especialmente cuidando uns dos outros, pastoreando, aconselhando, admoestando e orando, segundo Colossenses 3, 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, por meio dele, graças ao Pai. Para terminar, a vida cristã precisa ser fundamentada em eu preciso de você. Vira para quem está do lado aí e fala assim: não, eu preciso de você. Gente, sério, a gente está descontraído aqui, né, Zé? Eu preciso de você, viu, Zé? Mas tem gente que é muito difícil falar isso. Tem gente que é muito difícil falar isso. Eu preciso de você. É um exercício de humildade. Devemos declarar uns aos outros a nossa incapacidade de lidar com os problemas e reconhecer que nós somos devedores uns dos outros do amor com que somos amados por Deus. Somos devedores uns dos outros. E temos que declarar a nossa incapacidade. Eu sou incapaz de resolver os meus problemas sem entender que eu faço parte do corpo de Cristo. Mas a tendência minha, é resolver os meus problemas de maneira individualista. Mas esse não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sempre quando eu for resolver meus problemas, eu entendo que eu tenho que agir como igreja, como família, que eu preciso cuidar de pessoas e que eu preciso ser cuidado também, e que vai ter horas em que eu vou ter que abaixar a guarda e ter que ouvir conselho. Existe uma máxima aí, dito popular, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Isso quem fez esse ditado é o capiroto, o próprio Gramunhão. Porque a Bíblia fala: na multidão dos conselheiros é que vem o bom conselho. Quem não aceita conselho é soberbo. Como o provérbio diz: onde vem o orgulho, e o coração altivo, a queda vem. Vamos ficar de pé.